Então é nessa dimensão que o Senhor nos quer, na dimensão do sobrenatural. Se olhamos para a igreja dos primeiros discípulos, que eu gosto de chamar de igreja de Jerusalém, se nós olhamos para a igreja de Jerusalém, a igreja dos primeiros irmãos, nós vamos ver que milagres eram comuns. O extraordinário acontecia toda reunião, todo dia. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Era gente curada, gente liberta, gente trasladada. Uau! Jesus, eu ainda quero viver nessa dimensão, nessa realidade. Vocês estamos juntos, gente? Gente morta por ser mentirosa, que Deus nos livre e guarde, porque senão... Alô? Mas o extraordinário estava lá. E era frequente, comum. Os milagres ocorriam todos os dias. Todos os dias. Irmãos amados em Cristo Jesus, por favor, atentem para isso. Definitivamente, nós ainda não entendemos em que dimensão o Senhor nos quer. Nós ainda não captamos a ideia do Espírito acerca da realidade na qual Ele quer nos fazer viver. Nós ainda não sabemos o que Deus realmente quer e para onde Ele deseja nos levar e tudo quanto quer operar através de nós. Ele quer que a gente se desligue da nossa realidade natural. Ele quer que a gente rompa com o nosso contexto, que sempre nos definiu. A realidade na qual sempre vivemos. É disso que Ele quer nos tirar. Da nossa própria realidade, do nosso próprio contexto, de um contexto comum, corriqueiro, de uma realidade simples e tão somente natural, terrenal. Ele quer nos levar para algo novo, para nova dimensão, para o extraordinário. Deus sempre nos chama para algo maior, e Ele nos chamou em Cristo para coisas gloriosas, para coisas extraordinárias, para coisas sobrenaturais. Tem que ser natural para o crente viver no sobrenatural. Vou dizer de novo: para o crente, o natural deve ser viver no sobrenatural. Estamos juntos? Qual é o nosso problema? Nossos problemas são as redes e os barcos. Ou seja, aquilo que devíamos ter deixado e não deixamos. Você está aqui, sim ou não? Vou dizer de novo: nossos problemas são as redes e os barcos. Aquilo que a gente deveria ter deixado e não deixou. Eu quero fazer uma analogia e aplicá-la, óbvio, à nossa realidade. E eu vou considerar que rede é tudo aquilo que nos embaraça, é tudo aquilo que nos amarra, é tudo aquilo que nos enreda, é tudo que nos limita, é tudo que nos aprisiona. Nós já devíamos ter deixado algumas redes há muito tempo, irmãos. Alô? Nós devíamos ter deixado embaraços, emaranhados, amarras, ataduras, limitações, cadeias, nós, cordas, correntes, prisões. Tudo que nos embaraça, nós já devíamos ter deixado. Vocês estão comigo? Na grande maioria dos casos, as redes estão na mente. A batalha se dá aqui. Eu fiquei impressionado com o testemunho de um ator hollywoodiano. Os nomes, para mim, eu já disse que eu não gosto de filme, assisto porque a família gosta, a esposa gosta, meu irmão. E claro, a última palavra é sempre minha. Vamos, meu amor, claro. Né? Como chama o rapaz? Ah, é o Garfield, gente. Aquele gato. Não é? Ah, foi o Homem-Aranha. Se aposentou, né? Andrew Garfield.
ele deu testemunho, ele fez um filme recente, que você deveria assistir. É um filme com base numa história real, de 2 padres jesuítas, que tentam evangelizar o Japão, no período em que o Japão resistia ao evangelho. O filme é fantástico. Eu não sei quão sensíveis vocês são, né? Mas assim, eu choro fácil. Eu choro nos filmes do Snoopy. O Snoopy abraça aquele passarinho, né? O Woodstock e beija, eu choro, pronto. Mas esse filme chama-se Silêncio. Todo crente devia ver. Todo mundo saiu do cinema. E eu e Márcia ficamos quase meia hora lá dentro ainda chorando. E o meu sentimento era: meu Deus, minha fé é pobre. Minha fé é fraca. Minha fé é uma vergonha. Me tira desse contexto. Eu quero ir para o sobrenatural. Você está aqui? E o filme é tão tocante, a história inclusive, porque é uma história verídica, ela é tão impactante, que um dos atores teve uma experiência durante o filme com Jesus. Teve um encontro com Cristo. E ele disse que inclusive desconhecia, mas percebeu que pode ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E aí ele faz uma narrativa fantástica, extraordinária. Ele diz que fez um jejum de 7 dias. Um jejum de palavras. Como o filme trata do silêncio, você vai entender, eu não posso te dar a dica, mas como o filme trata de silêncio, ele decidiu que precisava fazer um jejum de palavras. E fez um jejum de 7 dias sem falar. Irmãos, eu já fiz jejum de 70 dias. Eu já fiz jejum de 40 dias 2 ou 3 vezes. Nós fizemos, né, Li? Você já estava nessa época. De 70 foi uma. Você participou dos de 40. Deve ter sido umas 2 ou 3 vezes que a gente fez. Isso de comer e beber. Difícil? Claro. Mas o jejum mais difícil que eu fiz foi o jejum de palavras. 3 dias sem falar. Jesus amado. Vai dando um trem, gente. E parece que o negócio é tão louco que teu telefone nunca toca como toca nesse período. As pessoas nunca querem conversar tanto com você quanto nesse período. Eu aprendi que para um jejum desse, você tem que ir lá para o Vale da Bênção, alugar um apartamento, se trancar lá dentro, desligar tudo e ficar a sós com Deus. Porque senão é muito mais difícil. E esse menino faz um jejum de 7 dias sem falar. E ele diz que mergulhou em Deus, na Bíblia Sagrada. E teve experiências pessoais com Jesus Cristo. Mas, escuta isso, a parte mais intrigante é essa. Ele diz que quando ele terminou o jejum, a primeira vez que ele saiu do ambiente em que ele estava jejuando, trancafiado, e ele foi para o carro, quando ele antes dele dar a partida do carro, o diabo apareceu para ele, do lado do passageiro, e gritou para ele: onde é que você estava? Faz 1 semana que eu estou tentando falar com você. Você me pôs de escanteio? Alô? Você que acha que conversa sozinho, meu filho, é capaz que não. Na verdade, o que eu estou querendo mostrar para você aqui é que muito daquilo que a gente pensa que está pensando, muito do que a gente acha que é pensamento próprio, não passa de sugestão maligna. Você está aqui? Porque nossas maiores batalhas se dão no campo da mente.
É aqui que as redes nos prendem. Redes nos prendem, irmãos. Esse emaranhado de pensamentos, de ideias, nos prendem à religiosidade, ao legalismo, nos prendem ao passado. Essas redes nos prendem a conceitos ultrapassados. Essas redes nos prendem. Vocês estão comigo? A sentimentos que já deviam ter sido superados, que não visam outra coisa senão matar, roubar e destruir. Matar a nossa fé, roubar a nossa paz, destruir nosso chamado, nossa unção. É no campo da mente. Redes, emaranhados de pensamentos, de ideias, de sentimentos e de vontades que nós já deveríamos ter superado, que já deveríamos estar dominando. Vocês estão comigo? Essa coisa de a carne é fraca, meu irmão, é da Friboi. Alô? No nosso caso, a carne deve ser dominada. Aliás, se ela é fraca, que seja dominada. Que prevaleçamos no Espírito. Alô? Algumas vontades que você tem já deveria ter sido eliminada. Já deveriam ter sido eliminadas. Algumas vontades que você ainda nutre já deveriam ter sido vencidas. Por quê? Porque se constituem em redes, estão te enredando, estão te paralisando. Porque são vontades carnais, são concupiscências da carne, desejos do velho homem. Você já deveria ter passado disso. Alguns pensamentos contrários ao plano e propósito de Deus para a sua vida já deveriam ter sido vencidos. Algumas ideias errôneas, conceitos que já não se adequam à sua realidade em Cristo Jesus, já deveriam ter sido superados. É hora de deixar as redes. Se Ele está nos chamando e chamando para uma nova dimensão, chamando para coisas novas, superiores, extraordinárias, gloriosas, se Ele quer nos colocar no âmbito do Espírito, onde o sobrenatural é natural, temos que deixar essas redes que nos prendem, que nos atam. Temos que romper com esses emaranhados de ideias, conceitos, princípios, valores, vontades, pensamentos, que já não se encaixam mais, que não se enquadram na realidade do Espírito, irmãos. Vocês estão aqui? Davi, aqui eu me sinto um fracasso. Isso é uma rede maligna. Davi, aqui eu sou derrotado sempre pelo mesmo pecado. Isso é rede maligna. Davi, aqui eu sempre caio no mesmo pecado. Isso é rede maligna. Você está aqui? Você pode superar isso, você pode vencer isso. Davi, é que eu sou fraco, você pode vencer isso. Davi, é que a minha saúde é débil, você pode vencer isso. Davi, é que eu não tenho dinheiro, você pode vencer isso. Você pode deixar essas redes. Hoje é dia de deixar redes, irmãos. Hoje é dia de deixar as velhas redes. Deixa eu te contar isso aqui. E eu já estou quase saindo da introdução. Já estou quase concluindo. Deixa eu te contar isso. Alguns de vocês certamente ouviram falar dos Hunter. Família Hunter. Francis e Charles Hunter. Só nós dois, meu amor. Uau! Francis e Charles Hunter. Foram um casal extremamente usados pelo Espírito Santo na área de cura, milagres de cura. Na década de 70, começo de 80. A filha de Francis e Charles Hunter, Joan Hunter, ela compartilha uma experiência extraordinária que viveu. Eu preciso te contar isso. Depois de anos de casada e 4 filhos, um dia o marido entra na cozinha e diz para ela: eu preciso te contar algo sério. E não esperou nem ela sentar, já bombardeou.
e confessou que era gay. Bom, isso é uma coisa fácil de ser superada, você sabe. Imagine, anos de relacionamento conjugal, 4 filhos, e de repente o cara, como é que fala quando sai do eixo? Surta. O mundo caiu. Ela perdeu o casamento, casa, ficou sem dinheiro, não tinha condições de trabalhar. Você está ouvindo? 2 dias depois, ela vai fazer um exame e descobre que está com câncer de mama em estágio avançado. E a médica diz, olha, num prognóstico positivo, favorável, você deve ter uns 2 anos de vida. Alô? 2 dias depois do mundo cair, ela ainda recebe um diagnóstico desses. Estão me seguindo? Bom, ela disse que quando recebeu o diagnóstico ali mesmo, na maca, porque ela estava fazendo ultrassom, na maca, vendo a imagem no ultrassom e recebendo o diagnóstico, ela já se viu no caixão e ela já começou a fazer planos sobre onde vou pedir que me enterrem, como é que vai ser, o que eu quero para a cerimônia, onde vamos arrumar o dinheiro para o caixão e para as flores e para tudo, enfim. E como eu vou fazer com as minhas filhas? Vocês estão aqui? Aí ela disse que de repente, ela ouviu como que o Espírito Santo dizendo para ela: você vai aceitar isso? Você realmente vai se submeter a isso? Sendo filha de quem você é e vendo tantos milagres quanto você já viu na vida, meu poder vale só para os outros? Não vale para você? Você vai se sujeitar a esses pensamentos? Você vai acatá-los em seu interior? Você vai realmente aceitar isso? Vai fazer planos para a sua morte? Ou vai se apoiar na minha palavra? Ela disse que ali mesmo ela começou a se esmurrar, dizendo, se estapear, aliás, dizendo, ei, oh, acorda, volta para a realidade. Volta para a realidade. Ela diz que saiu daquela clínica dizendo, viverei, não morrerei e contarei as maravilhas do Senhor. E passou um tempo em batalha, em oração, decretando, viverei, não morrerei e contarei as maravilhas do meu Deus. Ok, deixa-me te contar. Ela foi curada do câncer. Quando voltou para exames, já não havia absolutamente nada, nem sequer sinais do câncer. É o bastante? Não, não é o bastante. Atualmente, ela ora com mulheres que já foram operadas, cujo seio já foi removido, e Deus a está usando para trazer seios novos a mulheres que já removeram o seio por causa do câncer. Não, gente, vocês estão vendo milagre demais. Vocês estão muito acostumados com essas coisas, não é possível. Porque quando eu ouvi o testemunho, eu digo, não é possível, não é possível. Isso é simplesmente extraordinário, isso é simplesmente surpreendente, isso é poderoso, isso é glorioso. Eu não estou vivendo na realidade onde Deus me quer. Esta mulher transformou a sua dor numa fonte de milagres para outras que enfrentaram essa dor. Ela transformou sua dor numa fonte de cura para outras mulheres que passaram por essa dor. Ela não só superou a dor, ela transformou a dor num instrumento do Espírito, numa ferramenta de milagres, e pessoas estão sendo curadas extraordinariamente por meio dela. Deus nos chama para coisas novas, Deus nos chama para coisas gloriosas, extraordinárias. Deus te quer no nível do Espírito.
Alguém mova sua mão e diga: o sobrenatural é meu ambiente. Você está aqui? Ela foi entrevistada num programa de televisão norte-americano. É uma pena que a televisão brasileira seja o lixo que é. Infelizmente, né? Eu não quero murmurar, Senhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escuta. O entrevistador disse: eu vou chamá-la, eu vou entrevistar hoje novamente a Joan Hunter. E ele disse: eu sempre gosto quando ela vem, porque quando ela vem ao nosso programa, o número de milagres na vida dos nossos telespectadores simplesmente triplica, quadriplica. Porque ela ora no programa e as pessoas são tocadas à distância, com milagres extraordinários. Você está aqui? E hoje ela viaja o mundo ministrando curas e milagres criativos. Você está aqui, gente? Não, Davi, mas é que eu ainda não estou em condições, sabe? Minha vida espiritual ainda não é tudo isso. Deixa eu te contar uma outra história então. Eu ouvi o Randy Clark. Randy Clark vocês conhecem. Randy Clark ministra na área de cura e ensina as pessoas a ministrarem cura. E quando ele viaja, ele leva uma equipe. Ele fala para a igreja: estou indo pregar no Brasil. Quem quiser ir, compre a sua passagem, pague o seu hotel, venha comigo. E ele tinha na igreja um rapaz que não estava conseguindo vencer a bebida. Ele se mantinha algum tempo sem beber, mas às vezes fracassava. E aí ele disse para o rapaz: eu quero que você vá comigo. Dessa vez eu quero que você vá comigo. E o rapaz juntou recursos, comprou suas passagens e veio com ele aqui para o Brasil. E na hora de orar pelos enfermos, ele disse para o rapaz: vá lá e ore. Aí ele disse: mas pastor, o senhor conhece minha condição. Ele disse: bem, você está saudável hoje. Hoje dá para você orar pelas pessoas, não dá? Apenas faça uma oração. Simplesmente vá lá e ame essas pessoas. E ore para que Deus as toque. E o rapaz disse: puxa, pastor, eu vou. Pela sua fé eu vou obedecer. E o rapaz ficou na fila dos que iam orar. E então as pessoas começaram a vir. E aí o rapaz entrou contando a experiência. Ele disse: eu estava ali orando, dizendo: Deus, manda alguma coisa fácil para mim. Manda alguém com dor de cabeça. Manda alguém que está triste. Manda coisa fácil para mim. Mas de repente vem na direção dele um paralítico, com a cadeira de rodas. E ele: esse não, Deus, esse não, esse não, esse não. Ele disse que fechou o olho e começou a dizer: esse não, Deus. E de repente ele sentiu na perna o paralítico puxando a calça. Ele abriu o olho e lá está o rapaz na cadeira de rodas. Ele disse: você pode orar por mim? Bom, mano, eu posso orar, mas não vamos esperar grandes coisas, não é? E honestamente ele fez uma oração dizendo: Deus, o Senhor me conhece e sabe que eu não tenho condição de curar esse irmão. O Senhor sabe que eu também preciso de cura. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa por ele, amém. E quando ele terminou de orar, ele ouviu o Espírito Santo dizer: você não pode orar de novo, mas com amor? E ele lembrou que o Randy Clark tinha dito: vá lá e ame essas pessoas. Aí ele disse: é com amor. Puxa, irmão, vou orar de novo. E o irmão falou: tá bom. Então ele foi pelo lado de trás e abraçou o irmão. Nós estamos falando de alguém que está tendo uma luta pessoal contra o álcool, mas que está sendo sincero, ele realmente quer vencer. Eu não estou falando de uma pessoa que se acomodou. Eu não estou falando de uma pessoa que está usando a graça como desculpa para continuar no pecado. Mas ele está se apoiando na graça para poder lutar, porque ele realmente quer vencer o pecado. Nós estamos falando de um irmão sincero. Ele tem uma luta pessoal, mas ele é sincero. E sinceramente abraçou aquela pessoa e disse: Deus, o Senhor realmente pode curá-lo. Eu te peço que ele sinta o teu amor. Ele disse: eu não sei se o Senhor vai curá-lo,
mas que ele sinta teu amor. Que ele sinta teu amor. E ele disse que o cara dormiu. O cara simplesmente despencou na cadeira. E ele então terminou de orar e disse: bom, Senhor, eu acho que ele está desfrutando do teu amor. Amém. O homem se levanta completamente curado, de um salto, sai da cadeira de rodas. Porque Deus pode nos usar. Deus quer nos usar. Ele nos tirou da nossa condição. Ele nos tirou da nossa própria realidade. Ele nos tirou do contexto onde vivíamos, de algo simples, comum, corriqueiro e natural, e nos chama para algo no Espírito. É uma nova dimensão. É para o sobrenatural. É para coisas novas, extraordinárias e gloriosas. Ele nos fez pescadores de homens. Alguém diga amém, alguém diga aleluia. Alguém diga: eu quero viver nessa realidade. Bendito seja o nome do Senhor. Mova a tua mão e diga: o sobrenatural é meu lugar. Aleluia. Nós precisamos deixar as redes, irmãos. Tudo que nos embaraça, tudo que nos impede, tudo que nos enreda, tudo que nos trava, tudo que nos limita, tudo que nos paralisa. Nós precisamos romper com velhos conceitos. Nós precisamos romper com velhas ideias ultrapassadas. Nós precisamos sair de nossa velha religiosidade. Nós precisamos nos desligar em o nome de Jesus Cristo de todas as mentiras de Satanás, de tudo aquilo que nos acusa em nossa mente, em nossa alma, e vai nos travando. Solta as redes hoje, em nome de Jesus. Outra coisa que devemos deixar são os barcos. E aqui na minha analogia, barco é tudo aquilo que nos distancia do que Deus realmente tem para nós. Você está aqui? Uma das coisas que a minha esposa orou hoje aqui foi: Deus, livra-nos de uma vida religiosa, livra-nos da vida superficial, da fé superficial, mentirosa, enganosa, livra-nos de ilusões, livra-nos das aparências. Quem vive de aparências, quem vive de ilusões, quem vive de fantasias, quem vive uma vida religiosa, um cristianismo superficial, falso, não entra na dimensão do Espírito. Mas quem quer um cristianismo real, alô, quem quer um cristianismo de verdade, que vai além de músicas, aplausos, saltos, danças e aleluias ou glórias, quem quer um cristianismo legítimo, que envolve transformação de caráter, mudança de mente, de comportamento, de vocabulário, de atitude, requer, demanda alinhamento com Jesus e com a palavra. Cristãos de verdade se autoavaliam e, portanto, sabem muito bem o que os distancia do propósito. Você sabe qual é o seu barco que tem te levado para longe do que realmente Deus quer de você. Você está aqui? Essas coisas que nos distanciam de Deus e do seu propósito. Solta a âncora e deixa o mar levar sem você. Você sabe o que te distancia, meu irmão? Chega de desculpas. Chega de acusar terceiros, de responsabilizar a outros. Chega de culpar a Deus. Deixa as velhas redes e queime os velhos barcos. Você está aqui? Algumas pessoas vêm conversar com a gente e dizem: pastor, Deus não fala comigo. Pastor, eu não sei o que acontece. E como nós temos facilidade para nos vestir de vítima. Alô? Crente, se saísse no carnaval, a fantasia seria de vítima? Seria. Se crente desfilasse no carnaval,
Enquanto todo mundo está lá assim, ó, o crente estaria assim. Qual é a tua... Você está desfilando de quê? De vítima. Alô? Eu não estou dando ideia para você ir para o carnaval não, tá? A coisa já está ruim, não piora não, irmão. Né? Você está comigo? Eu me lembro de um irmão que todo janeiro ele entrava em depressão. Todo janeiro, caía em depressão. Uma vez eu botei na parede e disse: meu irmão, essa depressão sua está esquisita demais, rapaz. A gente ora, expulsa, e você continua deprimido. Que história é essa? Todo janeiro, né? Síndrome de janeiro? Não, era síndrome de fevereiro. Finalmente, quando a gente botou ele sob a luz do Espírito, ele admitiu: não, é que todo fevereiro, todo janeiro eu já começo a sentir falta do carnaval. Janeiro é um mês ruim para mim, porque eu lembro que eu não posso mais ir para o Chambalelê. Você sabe qual é o barco que te distancia do propósito? Você sabe. Ah, Deus não fala comigo. Eu não sinto Deus. Eu me esforço, pastor, eu venho na igreja, eu dou meus dízimos, sabe? Mas Deus não fala comigo. Às vezes eu acho que Deus me abandonou, Deus me rejeitou. E aí você pergunta: você tem orado, filho? Eu agradeço pelo café da manhã. Não existe vida cristã sem oração, meu irmão. Não existe. Você pode vir para a igreja, cantar as músicas, os louvores, você pode entregar dízimos, você pode ser ofertante, você pode gostar dos irmãos, mas se você não tem vida de oração, você tem uma religião, mas ainda não é um cristão. Alô? Você sabe qual é o barco que te afasta de Deus? É ausência de oração? É falta de Bíblia? É uma vida de fachada? Você está aqui? Por vezes não é um pecado, é simples e tão somente acomodação. Comodismo religioso. Você se acomodou a uma realidade de: ok, está ruim, mas está bom. Vamos tocando, empurrando com a barriga. Não. Solta os velhos barcos. Solta os velhos barcos. Desembaraça-te de todas as redes e queima os velhos barcos. Porque se o Messias passou e disse: segue-me, Ele está te chamando para uma realidade superior. Alguém diga aleluia. Escuta, se nós vamos para João capítulo 21, encontramos Pedro e os discípulos na praia. Jesus já morreu, já ressuscitou e já apareceu ressurreto a alguns discípulos, inclusive a eles. Mas o tempo passa e nós encontramos Pedro e os discípulos na praia, em silêncio, sem nada para fazer na vida. E de repente Pedro se levanta e diz: eu vou pescar. E os outros dizem: eu vou com você. Vocês estão aqui? E é nessa oportunidade que eles passam a noite toda tentando, lançando redes, sem que as coisas funcionem. Jesus teve que aparecer de novo e dizer: joga do lado direito. Mestre, nós já passamos. Joga do lado direito. Tá bom. E quando arrastam, as redes quase se rompem, porque tem 157 grandes peixes lá. E aí Jesus os chama para comer na praia e cura a Pedro em definitivo. Aleluia. Você está comigo? Mas o que eu quero que você veja aqui é que nós somos assim.
Cada vez que nós nos frustramos, cada vez que a gente se decepciona, cada vez que as coisas não funcionam, não dão certo, cada vez que elas não ocorrem como nós gostaríamos, cada vez que nós somos contrariados, nós queremos voltar para os velhos barcos e para as velhas redes. Ah, tá legal, Jesus era o Messias, ele morreu mesmo. Ai, oh, que maravilha, ele ressuscitou. E que tremendo, ele já apareceu para a gente. Mas não está conosco. Então, vou pescar. Não volte para o contexto e para a realidade de onde Deus já tirou você. Não importa quantas derrotas você já sofreu, não importa quanta frustração você já enfrentou, não importa por quanta decepção você já passou, não importa quanta dor já tenha te atormentado, não importa se Satanás está gritando nos seus ouvidos dizendo que não adianta, não resolve, não funciona, não vai dar certo, não importa se as finanças não estão como você gostaria, não importa se a igreja não está crescendo como você deseja, não importa se as pessoas estão ou não respondendo ao ensino, não importa se você está ou não feliz e satisfeito porque alcançou todos os seus sonhos e bateu todas as suas metas, não importa quão difícil esteja a realidade atual, não importa quanta frustração, quanta decepção, e nem tampouco se o fracasso parece um fantasma pairando sobre os seus ombros e tentando te fazer desistir. Deixe-me te dizer, o fracasso não é eterno, nenhum fracasso é permanente, nenhuma dor é eterna, nenhuma vergonha é para sempre. Ele já te tirou de um contexto e de uma realidade antiga e ultrapassada para te colocar no âmbito do Espírito. Não volte para os velhos barcos e para as velhas redes. Você está aqui? Aconselhei um pastor essa semana. Ele me disse: Davi, eu não entendo Deus, definitivamente. Não entendo Deus. Por que é que a gente tentando fazer tudo certo, está passando dificuldade? Ele disse: na igreja em que eu estava, o pastor me deu um culto. Ele disse: olha, isso aqui é um cultinho meia boca, não precisa ser muito. Não precisa se doar muito, não. Vai lá, dá um pouquinho de água com açúcar para o povo, que a turma gosta. O que você só precisa é orar por eles. E nesse culto, rapaz, entra dinheiro, porque o povo gosta do culto, o povo vem e dá. E você vai lucrar com esse culto. Você está passando dificuldade? Pega esse culto. E ele disse: não, pastor, não. Eu não vou fazer culto por causa disso. Eu não vou fazer culto para tirar dinheiro de ninguém. Eu não vou ser movido por minhas necessidades. Ele disse: então, Davi, estou eu sem ter dinheiro para fazer mercado. Mas o cara que pegou o culto já trocou de carro. Ele diz: por que a gente tentando fazer certo não funciona? Eu disse: meu filho, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Porque nessa dor eu sou PhD. Fazer tudo certo e não funcionar? Alô? Vai fazer um evento? Olha, gente, vamos fazer de graça. E só investimos. Não lucramos. Alô? Vocês estão aqui? Agora mesmo, final do ano passado, eu estou com convites
Estou no auge do meu ministério, pregando em 30 nações, com convites para outras onde eu não estive ainda, e eu gostaria de estar. Noruega. Ei, Jesus de Nazaré. África, Europa, América Latina, Oriente Médio, Ásia. Eu finalmente pensei, 2017 eu piso na Ásia. 2017 eu vou pregar no Japão, na China, em algum lugar, eu tenho certeza. Final de 2016, eu estou em Israel, setembro. Eu vou para o meu lugar preferido, Jardim do Túmulo, o túmulo vazio. Eu fico lá esperando todo mundo entrar no túmulo, tirar suas fotos. Eu fico horrorizado com as coisas que eu vejo lá. Me parece que o povo não entende, não se dá conta do que aconteceu ali. A tolice, a estupidez turística é tão grande que o negócio é tirar foto. A turma briga para tirar foto na porta do túmulo, sem discernir o ambiente, o que aconteceu ali. Ali é lugar de ressurreição, irmãos. O dia que você for comigo, vai com essa consciência. Ali é lugar de ressurreição. Ali é lugar de entrar na dimensão do Espírito, para que a fé seja ressuscitada, os sonhos sejam ressuscitados, a unção seja ressuscitada. Ali é lugar de ressurreição. Então eu fico lá, espero todo mundo passar pelo túmulo, entrar e sair. Alguns podia até não sair, mas enfim, misericórdia. Naquele túmulo ninguém fica. Aí no final de tudo entra o Mitch e eu, e a gente senta no túmulo, no chão, e chora. Ali a gente desfruta. Só não deita e rola porque não tem espaço. Mas a gente senta e adora, e ora, e deixa o Espírito Santo nos ministrar. Aí eu estou lá, saio do túmulo, sento mais um pouquinho no jardim, e fico lembrando do texto bíblico, Maria e as meninas vindo, o anjo aparecendo, a terra treme, a pedra removida. Uau! Lugar de poder, de vida. Eu estou ali ainda tocado, quebrantado, e o Espírito Santo me diz: eu quero fazer algo novo para alcançar os sem igreja, perdidos e desigrejados. Eu quero começar algo novo, uma igreja numa nova realidade, num novo contexto, num novo formato. Eu quero plantar igrejas não convencionais. Eu queria fazer isso com você. Está disposto? E eu disse: Senhor, nós temos um pacto. Meu pacto com Deus é: tu me pedirás o que quiseres, e a resposta nunca será outra senão: Senhor, sim, Senhor. Aí ele me disse: que bom, vamos entrar nisso juntos? É nóis, mano. E aí ele disse: então você vai ter que parar tudo, tá bom? Noruega, Ásia, Europa. Você vai ter que parar tudo, tá bom? Senhor, sim, Senhor. Eu só estou cumprindo compromissos agendados há anos anteriores, mas não estou aceitando o convite, porque estamos trabalhando para plantar uma igreja em Ferraz, uma igreja em Campinas, uma igreja em Barueri, uma igreja em Barreiras, na Bahia. Já estamos com uma em Itaquera, com o pastor Tiago. A maioria, gente que passou por igreja e está decepcionado, não com a igreja, mas com o sistema. Gente que precisa de uma nova realidade, de uma igreja não convencional.
Nós estamos trabalhando com essa gente, pequenos grupos. Começando em casas, irmãos. Em Campinas começamos com a família Maier, que está ali no fundo. No terraço da casa deles, do apartamento deles. Em Barueri estamos num apartamento. Meia dúzia de pessoas. 4 crentes, 2 que foram pela primeira vez e são novas convertidas. Estão lá com a gente. Tem dia que eu falo assim, meu Deus, eu, pregador, conhecido, estimado, muito estimado mesmo. Rafinha, muito estimado mesmo. Pregando para 5, 10, 15, 20 mil pessoas em congressos. Eu vou ter que ir lá pregar para 4. Aí eu lembro que tem 2 novas convertidas. Porque tudo que você ensina, na semana seguinte elas falam, olha, eu tive uma experiência com aquilo que você ensinou, porque eu coloquei em prática e Jesus falou comigo. Não tem preço. Não tem preço. Você está aqui comigo? A gente não pode aceitar o que o inimigo fala. Você está aqui? Na nossa última reunião, só foi a nova convertida. É porque crente velho é dureza mesmo, né? Novo convertido vai. Mas eu voltei com uma sensação dizendo, meu Deus, será que eu fracassei no ministério? Aí Deus me fez ver o testemunho da Joan Hunter. Não, você tem que se dar uns tapas e dizendo, opa, peraí, você vai ficar com essa sugestão? Você vai ficar com esse ataque? Você vai aceitar esse dardo inflamado do maligno? Você vai admitir o que o inimigo está te sugerindo? É isso? Você vai se sujeitar a isso ou você vai ficar com a minha palavra? Nós precisamos ficar com a palavra. Nós precisamos guerrear. Nós precisamos renunciar o que vem do inimigo. Nós precisamos declarar a palavra. Nós precisamos entrar em acordo com o Espírito Santo. Nós precisamos recordar as promessas pelo amor de Jesus Cristo. Lembre das promessas que o Senhor te fez, porque Isaías 55 diz que nenhuma das suas palavras cai por terra e nenhuma volta vazia. Antes elas cumprem o desígnio para o que foram liberadas. As palavras de Deus ainda estão de pé. Toda a promessa de Deus ainda está vigente. Não fracassou, não falhou, não caiu por terra, não volta vazia. Se Deus disse, Deus fará. Recorde as promessas, entra em guerra, alinha com a palavra, alinha a sua mente com o Espírito Santo. Recorde as profecias. Quantas vezes Deus já usou profetas para falar contigo? Deus vai fazer, porque Deus não é um homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Deixa as velhas redes e os velhos barcos. Retoma o chamado. Lamentações 3:21. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança não é esse sentimento de fracasso, não é esse sentimento de derrota, não é esse dardo inflamado do maligno, não é essa sugestão diabólica. O que me dá a esperança não é a realidade ao meu redor, que não é a que eu gostaria, não é a que eu esperava. O que me dá esperança não é a falta de dinheiro, que é uma realidade visível, palpável, indiscutível, mas isso não me dá esperança. Eu não vou me focar nisso, eu não vou me focar na falta de dinheiro, eu não vou me focar na escassez, eu não vou me focar na insuficiência, eu não vou me focar nas batalhas, nas derrotas, eu não vou me focar no fracasso, na frustração, eu não vou me concentrar nos dardos do maligno, nas mentiras diabólicas, eu vou me concentrar nas profecias que eu já recebi, nas promessas que Deus já me fez, na palavra que me fortalece o espírito. Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não morrerei, antes viverei e contarei as maravilhas do meu Deus. Vocês estão aqui? Deus me chamou e te chamou
para sermos pescadores de homens. Peixe é coisa velha, é coisa antiga, é coisa ultrapassada. Tem muita gente que ainda está cheirando peixe, porque não soltou seus barcos e suas redes. Se você notou, a Bíblia disse: Jesus o chamou, imediatamente deixaram as redes. Pedro e André. Logo a seguir, ele chama Tiago e João, e a Bíblia repete: imediatamente deixaram o barco e o pai. Nós precisamos deixar o que já passou. Velhas redes, velhos barcos. Não podemos continuar naquela velha realidade. Deus nos chamou para uma nova dimensão, para o sobrenatural. Levanta a tua mão e diz: eu sou pescador de homem. Que alguém diga amém, que alguém diga aleluia, que alguém diga glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.